Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do canal da Net Research. Já deixa seu like, seu comentário aí do próximo tema que você quer ver aqui nessas aulas. Hoje é sexta-feira, dia 29 de novembro, uma aula sobre pivô de alta e pivô de baixa, como identificar, tá? Vamos lá, para a gente identificar e saber o que é o pivô de alta, né? O pivô de alta, ele é a primeira estrutura depois de uma tendência de baixa. O pivô de baixa é a primeira estrutura de baixa após uma tendência de alta. Então, é aquela primeira estrutura que você vai identificar depois, né? Ou seja, uma reversão do mercado. Então, aqui, por exemplo, no dólar, você vê um movimento acentuado de queda, um movimento forte de queda. Ele deixa a mínima do dia e arma uma pernada de alta. Essa pernada de alta aqui, por enquanto, ela poderia ser pullback desse movimento de queda passado para continuar a cair, correto? Só que ele vem e deixa um fundo mais alto que o fundo anterior. Quando ele deixa um fundo mais alto que o fundo anterior e rompe aquele topo anterior deixado, ele arma aqui o primeiro pivô de alta, tá? Da tendência de alta. Esse é o pivô mais forte, é a estrutura de alta mais forte, tá? É a primeira depois de um momento, uma tendência de baixa, tá? Então esse pivô aqui é clássico. E como a gente já fez a aula de Fibonacci, se você quiser assistir também, tá aí no canal aqui no canal do YouTube da Next, você pode traçar os alvos de Fibo e buscar o primeiro, o segundo e o terceiro alvo, tá? Nesse pivôzinho aqui, buscou o primeiro e depois buscou o segundo alvo, tá? Quiser entender como que traça o Fibonacci aqui desse pivô, entender como que funciona o Fibonacci, tem a aula aqui no YouTube. Então, assim que você identificar uma tendência de baixa e identificar que o mercado agora está deixando o fundo mais alto que o anterior, ele pode na superação dele, acionar o que a gente chama de pivô de alta. Dúvidas. Tem gente que acredita, né, por exemplo, que um movimento de queda, se for rompido esse topo aqui direto, é uma estrutura. Não é. Para ser um pivô de alta, ele precisa fazer a pernada de alta, deixar um fundo mais alto e aí pivotar, marcar um fundo mais alto que o anterior. Beleza? Então, já fique esperto nisso na hora de identificar um pivô de alta, tá? Precisa ter a mudança de sentimento, o fundo mais alto que o anterior e a superação anterior. O que caracteriza, qual a diferença de uma estrutura de alta comum e um pivô de alta? O pivô de alta é a primeira estrutura depois de uma tendência de baixa. Então, é aquela estrutura de alta que reverte o mercado, que faz a reversão. Pivô de baixa é a primeira estrutura de baixa após um movimento forte de alta, tá? Então aqui a gente teve um movimento fortíssimo no índice de alta, né? Um movimento bem forte. E depois, ó, o mercado mudou de sentimento, deixou o topo mais baixo que o topo anterior, tá? E fundo mais baixo que o fundo anterior. Quando ele veio perder esse fundo no candle 15 aqui, tá? Ele armou esse pivôzinho de baixa aqui. Foi a primeira estrutura de baixa depois de um movimento forte de alta, tá? Depois de uma tendência de alta. Aqui você também pode traçar os alvos de Fibonacci, tá? Para projetar até onde você pode carregar esse trade. Esse aqui pagou o primeiro, pagou o segundo alvo também, e o dia fechou praticamente lá no terceiro, tá? Então sempre fica de olho nessa mudança de sentimento do mercado. O acionamento de pivô é muito forte e pode gerar excelentes movimentos aí, lucros nas operações de vocês, tá? Uma dúvida aqui no chat sobre os pivôs devem ser considerados dependendo da região certa e com candle de força? Jota, excelente pergunta. E é o seguinte, você deve principalmente identificar a região certa, que é após uma tendência de baixa, no caso de um pivô de alta, e após uma tendência de alta, no caso do pivô de baixa. Então, essa região é importante, estar na região certa. Você tem que buscar as extremidades. Quando aparece nas extremidades, olha só aqui, esse pivô de baixa aqui. Ele está vindo de uma extremidade. Essa estrutura de baixa aqui. Está vindo de uma extremidade, de uma região de máximo. Tá? Então, sempre fica atento a isso, a essa região. O pivô de alta, ele vem também de uma região de mínima. Tá? De mínima do movimento. Então, sempre buscar as extremidades. Se você está no meio, né, de uma região, por exemplo, aqui, ó, né? Esse caso aqui dessa segunda estrutura, ele já é mais, não é que é mais fraco, mas não é tão forte quanto o primeiro pivô, tá? Quanto mais, quanto mais estruturas após a primeira estrutura, mais chance de você tomar um stop. Então, pegar a primeira, a segunda estrutura sempre é melhor, entrar antes, tentar pegar o início, tá? Candle de força. Tem gente que fala para esperar o candle fechar, tem gente que entra na violação. Para mim, depende da forma que o mercado vem romper esse patamar. É sempre interessante deixar o candle fechar, tá? Para uma confirmação, principalmente quando você está ainda testando o operacional. Porque se você não confia no operacional e entra na violação, e aí é um falso rompimento, você pode ficar frustrado aí. Então, começa esperando o candle fechar, fazendo ali o feijão com arroz, tá? E aí você vai avançando. Eu, hoje em dia, já entro na violação.
tá? Eu entro na violação porque eu traço o alvo de Fibonacci aqui, que me deixa a entrada na violação, tá? Então, por exemplo, aqui a entrada seria no 18,5, no máximo ali no 20, 19, essa região, mais próximo da cabeça do pivô. A cabeça do pivô é essa aqui. Depois, do pullback na cabeça do pivô aqui em cima, é aquela estratégia do EA-Gains, tá? Que ele volta exatamente naquele topo anterior e arma de novo uma nova estrutura. Então, o ideal é entrar na cabeça do pivô aqui, na compra, tá? O stop abaixo do último fundo ou abaixo do candle de força do rompimento, se você for fazer um scalp, tá? Tem essa possibilidade. Beleza? Eu gosto de entrar no acionamento. Boa colocação, Edson. Nos 5 minutos é mais forte, porque demora mais tempo para o mercado formar aquele candle. Quanto mais tempo o mercado tem para formar um candle, mais forte é o sinal de análise técnica que ele está deixando no gráfico. Então, por isso que quanto maior o tempo gráfico, mais fortes são os sinais. Então, se você vê um pivô de alta no gráfico de 60 minutos, é muito mais forte do que você vê um pivô de alta no gráfico de 5, tá? Olha aqui, no 60 foi até uma abertura em gap, né? Olha só, movimento forte em queda. Ele fecha, né, deixando aqui um fundo mais alto que o fundo anterior e já abre com gap de alta. Isso aqui já é um gap de quebra, que a gente chama, tá? Um gap de quebra, porque ele está quebrando o sentimento do pregão anterior de baixa, da tendência de baixa. Então, um gap de quebra. Tem gente que chama também gap de fuga, tá? E acionamento da estrutura do pivô de alta. Beleza? Aqui você pode traçar também todos os pivôs de alta, pivô de baixa, você pode traçar os alvos de Fibo. Aqui buscou direto o primeiro, o segundo alvo. Foi quase lá no terceiro, que é onde começa a corrigir, né? E por aí vai. Aula bem rápida, a gente conseguiu ver aqui o pivô de alta, o pivô de baixa, que são estruturas muito importantes para a gente ganhar dinheiro no mercado, saber identificar isso na região correta. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. E tamo junto. Forte abraço. Valeu!